Meus pais me levaram para uma viagem dos sonhos, e nunca mais voltaram. Eles me deixaram sozinha num país estranho, com nada além de um bilhete dizendo: "Você tem 17 anos. Já é grande o bastante para sobreviver. Meu nome é Nathalie." Eu tinha 17 anos quando meus pais me levaram para a Grécia. Eles falaram que ia ser uma viagem para recomeçar. Naquela época, eu estava com muitos problemas, tirando nota baixa em matemática, brigando com outras meninas na escola, faltando aula. Minha mãe falava para os outros que eu era só cheia de fases. Meu pai, ele quase não falava. Nunca falou muito. Mas aí, um dia, eles me surpreenderam com 2 ingressos e disseram que ia ser só a gente 3. Sem meus irmãos. Sem ligações de trabalho. E eu acreditei. Acreditei que talvez eles estivessem mesmo tentando. Tentando consertar as coisas. Os primeiros dias foram esquisitos, mas eu tinha esperança. A gente tomou sorvete perto do mar, visitou umas ruínas que eu nem ligava muito, tirou fotos sorrindo para postar no Facebook. Minha mãe até segurou minha mão na fila do ferry para Santorini. Lembro que pensei: talvez agora vai. Talvez a gente esteja mesmo começando de novo. Mas no dia seguinte, tudo mudou. Era o dia da volta para os Estados Unidos. Tomamos café da manhã juntos no hotel. Minha mãe estava usando aquele batom coral que ela só usava em dias importantes. Meu pai tomou o café preto de sempre e ficou lendo o jornal, sem nem virar a página. Na hora de pagar, minha mãe olhou para mim e disse: "Vamos ali na rua comprar uns souvenirs. A gente volta em 15 minutos." Eu só fiz que sim com a cabeça, nem olhei direito. Tava no celular, respondendo minha melhor amiga, que queria saber como estava indo a tal a viagem de família. 1 hora passou. Depois 2. Depois 4. Perguntei pro pessoal do hotel se tinham visto meus pais. O cara da recepção franziu a testa e falou: "Ah, o casal do quarto 302? Já fizeram o check-out hoje de manhã." Corri pro quarto. Tava vazio. Minha mala tinha sumido. Meu passaporte também. Até minha mochila, como se eu nunca tivesse estado lá. Tentei ligar para eles. Direto para a caixa postal. As mensagens nem eram entregues. Comecei a entrar em pânico. Andava de um lado pro outro na calçada, chorando, ligando 1000 vezes. Um estranho até parou e perguntou: "Você tá bem?" Mas eu não tava. No dia seguinte, fui na embaixada dos Estados Unidos, sem dormir, desesperada. Uma mulher séria, de blazer azul e cabelo preso, me ouviu, digitou umas coisas. E depois de um silêncio enorme, ela virou e disse: "Seu voo foi cancelado. Seu nome não tá mais no plano de saúde dos seus pais, nem na lista de contatos de emergência." Sinto muito. Aquelas palavras me gelaram por dentro. Eles não me esqueceram. Eles me apagaram. Eles não me deixaram para trás. Eles me deixaram de fora. Voltei pro saguão do hotel, ainda esperando que, sei lá, tivesse um recado. Alguma explicação. A única coisa que achei foi um papel dobrado no bolso da minha jaqueta jeans. Era a letra da minha mãe. Dizia só: "Você tem 17 anos agora. Já é grande o bastante para sobreviver." Só isso. Sem desculpa. Sem motivo. Só essa frase. Me escondi atrás de uns arbustos em frente a uma padaria e chorei até não conseguir respirar. Eu não sabia como voltar para casa. Nem se eu ainda tinha uma casa. De longe, dava para ouvir uma música tocando num café. Talvez um casamento. Pessoas rindo, copos brindando. Uma família que ainda queria estar junta. Lembro de ficar mexendo no celular, olhando para a última foto que tiramos juntos. Meus pais estavam sorrindo, embaixo de uma coluna de mármore. Eu estava ali no meio deles. A gente parecia uma família de verdade, mas as rachaduras sempre estiveram ali. Eu só não enxergava. Muito tempo depois, comecei a lembrar de uns momentos da semana antes da viagem. Meu pai sentado na varanda, segurando um envelope branco, com cara de coisa importante, com um aviso vermelho escrito "Um último aviso."
Minha mãe andando de um lado pro outro na cozinha, falando baixo, mas alto demais para ser conversa normal. E teve uma noite que eles acharam que eu tava dormindo, mas eu ouvi. Ela disse: a gente não pode levar ela. Ela vai atrapalhar tudo. Ela já não é mais uma criança. Ela mal tá conseguindo se segurar. E a gente também não. Na hora, eu quis acreditar que era só nervoso, só desabafo. Só uma fase ruim. Mas agora, sentada sozinha num país onde ninguém sabia meu nome, eu entendi a verdade. Eles planejaram isso. Eles não me esqueceram. Eles me apagaram. Nas primeiras noites eu nem dormia. Fiquei acampada atrás de uma padaria, lá na beirada da cidade. Tinha uma lixeira de metal que esquentava um pouco, só o bastante para eu não congelar. Me enrolei com a jaqueta até o queixo, abracei minha barriga e fiquei ouvindo os sons da madrugada. Garrafa batendo, caixas sendo descarregadas, homens gritando numa língua que eu quase não entendia. Contava minha respiração só para não começar a chorar. Na terceira manhã, tentei roubar um pão que estava esfriando numa bandeja, perto da porta dos fundos. Meus dedos estavam dormentes, minha boca super seca. Nem ouvi os passos vindo por trás. Até que alguém segurou meu braço. Fiquei travada, com o olho arregalado. Pensei, pronto, agora vem polícia, problema, deportação. Mas não. Era uma mulher. Ela tinha o cabelo grisalho preso num coque solto, o avental cheio de pó de farinha e um olhar tão forte que parecia ver tudo de mim. Ela não gritou. Não brigou. Só falou. Se tá com fome, trabalha. O nome dela era Lúcia. Tinha 68 anos, cuidava da padaria sozinha, morava num AP em cima da loja fazia mais de 30 anos. Ela me deixou lavar louça, esfregar o chão, carregar sacos de farinha que eu mal conseguia levantar. E naquela noite, me deu um cobertor dobrado e apontou para um bercinho que ficava no depósito. Sem perguntas. Sem explicação. Não era uma cama. Não era quente. Mas era seguro. E naquele momento, segurança era tudo que eu precisava. Lúcia nunca perguntou sobre minha família. Acho que nem precisava. Os dias viraram semanas. Aprendi um pouco de grego, o suficiente para entender ordens. Lavar. Esfregar. Mais farinha. Copiava os movimentos dela quando ela ia contar o dinheiro. Prestava atenção nos olhos dela enquanto ela mexia no forno sem nem olhar pro botão. Às vezes ela falava comigo, baixinho, quase sempre à noite, limpando o balcão. Uma vez, enquanto a gente moldava os pães, ela olhou para as minhas mãos e disse: minha filha tinha mãos como as suas. Sempre cheiravam a fermento, e sempre curiosas demais pro próprio bem. Eu não perguntei o que tinha acontecido com a filha dela. Ela também nunca mais tocou no assunto. Mas, depois daquela noite, ela começou a separar os pães tortos, os feinhos que ninguém comprava. Deixava eles embrulhados num papel pardo, ali do lado do meu bercinho, como se fosse um ritual. Como se ela soubesse que o carinho para alguém como eu tinha que vir em pedaços, pequenos e silenciosos. Um dia, encontrei um notebook quebrado que alguém tinha jogado perto da lixeira. Passei horas tentando consertar, usando peças emprestadas de uma oficina que ficava ali por perto. Aprendi sozinho como me conectar a uma rede Wi-Fi pública. Me inscrevi num curso online de GED. Estudava perto da porta dos fundos, do lado de uma geladeira que fazia um barulho enorme. Fazia os deveres de álgebra enquanto o cheiro de canela e gergelim torrado tomava conta do ar. Toda vez que recebia a nota de uma prova, eu falava o número baixinho, como se fosse uma oração. Guardei a jaqueta que eu usava no dia que meus pais me deixaram. Não porque eu gostasse dela, mas porque o bilhete ainda estava no bolso. Aquele que dizia: você tem 17 anos agora. Idade suficiente para sobreviver. Às vezes, à noite, eu tirava o bilhete do bolso só para provar que eu estava sobrevivendo. Que eu ainda estava aqui. Que aquelas palavras deles não tinham me destruído. Mas no fundo, eu ainda não sabia direito quem eu era sem eles. Eu não era mais filha de ninguém. Nem estudante. Nem uma cidadã. Nem só uma garota lavando pratos num lugar onde ninguém sabia meu nome.
Mesmo assim, eu ainda estava viva. A primeira vez que ganhei dinheiro que não tinha cheiro de farinha ou suor foi com uma coisa que eu nem entendia direito. Era uma empresa de transporte marítimo da Grécia. Achei um jornal velho na mesa de um café, li uma matéria sobre um tal plano de reestruturação. Resolvi arriscar, peguei os 200 euros que estava guardando para comprar um tênis novo e investi. 2 semanas depois, o dinheiro tinha triplicado. Foi aí que tudo mudou. Não o mundo, eu mudei. Eu não estava mais só tentando sobreviver. Estava aprendendo a me movimentar. Um dia, Lúcia me pegou com o laptop aberto, cheio de planilhas em cima da mesa dos fundos. Ela riu e falou: "Tá brincando de contador agora?" Dei de ombros, como se fosse só curiosidade. Mas era mais que isso. Eu tava obcecada. Assisti tudo quanto era vídeo gratuito no YouTube, li fóruns de negócios traduzidos, até baixei um PDF meio pirata com os textos do Warren Buffett. Li 3 vezes numa semana, escrevi anotações nas beiradas de recibos antigos. A voz dele virou minha trilha sonora enquanto eu esfregava a panela ou abria massa. Comecei a arriscar mais. Algumas coisas deram errado. Outras deram muito certo. Com 20 anos, eu já tinha clientes. Com 22, eu tinha investidores. Abri uma empresa de consultoria com um nome simples, traduzido. Nada chique. Só para parecer sério. Logo a notícia correu. Comecei a ajudar negócios pequenos a organizar melhor seus estoques, dava dica para viajante investir online, até criei um curso rápido para outros jovens sem documento que queriam ganhar dinheiro na internet. Lúcia nunca perguntou o quanto eu ganhava. Mas ela reparava nas mudanças. No celular novo que dei para ela de Natal. Na cafeteira moderna que instalei na padaria sem avisar. Na conta de gás que comecei a pagar por fora, sem dizer nada. Um dia, no meio da tarde, ela olhou para mim e disse: "Você anda diferente agora. Parece menos com medo. Como se não tivesse mais esperando o mundo cair na sua cabeça." Eu ri, mas ela estava certa. Comecei a mandar dinheiro para abrigos de jovens nos Estados Unidos. Doações anônimas, sempre. Principalmente para programas da Flórida. Dizia para mim mesma que era só para retribuir. Mas, no fundo, acho que uma parte de mim queria que eles vissem. Queria que pensassem: quem será que está ajudando essas meninas, como a gente nunca ajudou? Nunca postei nada sobre meu trabalho. Nunca falei meu nome completo para ninguém. Não queria atenção. Eu só queria liberdade, paz, uma vida onde eu não precisasse ficar explicando nada para quem não se importava comigo. Mesmo com tudo que conquistei, os clientes, o dinheiro, o respeito estranho que veio com o tempo, eu ainda carregava a garota da padaria dentro de mim. Ela estava mais quieta agora, mas não tinha desaparecido. Ela aparecia quando eu duvidava de mim. Nas noites que eu não conseguia dormir antes de tomar uma decisão importante. Ou quando alguém falava alto demais e, sem perceber, eu me encolhia. Eu não estava curada. Estava me reconstruindo. E o difícil de construir algo do zero, das cinzas, é que você lembra de cada tijolo que colocou. De cada cicatriz que aquele tijolo esconde. De cada rachadura que você teve que tampar com as próprias mãos. Então, quando o passado apareceu de novo. Quando vi o endereço da minha antiga casa no anúncio de leilão por dívida. Eu nem pensei 2 vezes. Comprei uma passagem só de ida para casa. Foi a Lúcia quem viu o anúncio primeiro. Ela estava tomando café da manhã, de óculos, folheando os jornais velhos que alguém tinha deixado na padaria. Sem nem olhar para mim, ela deslizou o jornal pela mesa, bateu com o dedo num quadradinho preto no canto da página e perguntou: "Você conhece esse endereço?" Eu olhei. A rua. A cidade. O CEP. Eu conhecia cada número. Eu tinha decorado aquela caixa de correio desde criança. Lembrava da porta que rangia, da rachadura no chão da garagem onde a gente nunca podia pisar. Era a casa dos meus pais. Aquela que eles compraram depois de me deixarem para trás. A mesma que eles postavam nas redes sociais dizendo que era o novo começo. Agora, a casa estava indo a leilão.
Me encostei na cadeira e soltei um suspiro que eu nem percebi que estava segurando. Tem hora que o universo devolve exatamente aquilo que um dia ele tirou de você. Mas não parece uma vitória, não logo de cara. Parece silêncio. Tipo o ar parado antes de vir a tempestade. Não falei pra Lúcia o que eu tava pensando. Não precisava. Ela entendeu. A gente foi pra Flórida fingindo que era por causa de trabalho. Usei meu nome comercial, a identidade profissional que construí com o tempo. Tudo certinho, discreto, difícil de rastrear. O leilão foi no estacionamento grande, na frente de um prédio do governo. Aquele cenário típico da Flórida. Homens velhos com camisa polo, investidores com tablet, casais aposentados abanando o rosto com panfleto. Ninguém olhou para mim 2 vezes. Lúcia ficou do meu lado, segurando o cartão de dar lances. Eu sussurrava os valores no ouvido dela, e ela levantava o cartão com calma, como se fosse só mais um dia de trabalho. O preço subiu mais rápido do que eu esperava. Tinha outra pessoa interessada, um cara de calça caque e sapato de barco. Olhando pra gente como se a gente estivesse atrapalhando ele. Mas Lúcia não recuou. Quando o leiloeiro bateu o martelo e falou: vendido para o lance 173. Ela baixou o cartão, devagar. A gente não comemorou. Nem se olhou. Só ficou ali, parada, enquanto o leilão continuava. E eu deixei a ficha cair. A casa era minha agora. A sala, a cozinha, o quarto com a janela que dava para a rua. Cada pedaço da vida que eles tentaram viver sem mim, agora estava no meu nome. E sabe o que é mais estranho? Eu não senti raiva. Também não me senti vitoriosa. O que eu sentia não era raiva. Era algo mais frio. Como se eu tivesse o controle de tudo pela primeira vez. Uma semana depois, eles receberam o aviso. Carta registrada, com aquele jeito todo formal. Dizia que eles tinham 30 dias. Eles devem ter olhado aquilo sem acreditar. Sem saber quem tinha comprado a casa. Sem imaginar que era a garota que eles deixaram para trás aos 17 anos. Quem agora era dona do lugar onde moravam. Mas eu ainda não tinha acabado. Eles pediram uma reunião. O advogado deles ligou para Lúcia, achando que ela era a nova dona. Disse que meus pais queriam conversar e tentar negociar. Eu aceitei. Marcamos num escritório de imóveis pequeno, num canto da cidade. Lugar neutro, mais reservado. Cheguei 10 minutos antes. Tava vestida de azul escuro, cabelo preso, óculos escuros. Não para esconder. Só para ser difícil de entender. Eles chegaram 2 minutos atrasados. Minha mãe veio primeiro. Usava um cardigan bege e óculos escuros enormes. Daqueles que fazem a pessoa parecer frágil. Meu pai veio atrás, abraçado a uma pasta velha. Como se aquilo fosse proteger ele. Eles não me reconheceram. Não na hora. Sentaram na minha frente, acenaram com a cabeça, e esperaram. Não falei nada. Só tirei os óculos, bem devagar. O rosto da minha mãe ficou branco. A boca dela abriu um pouco, como se fosse falar algo, mas travou. Meu pai piscou 2 vezes e abaixou os olhos. Ficamos em silêncio. Um silêncio tenso. Vocês me deixaram, eu falei. Num país estranho. Sem dinheiro. Sem documento. Sem nem dizer adeus. A mão da minha mãe começou a tremer. A gente achou que você ia odiar menos se a gente só sumisse. A voz dela era baixinha, quase um sussurro. Por um segundo, vi algo verdadeiro no olhar dela. Não era arrependimento. Talvez medo. Vergonha. Mas logo ela endureceu. Como sempre fazia. Era impossível viver com você. Você era dramática demais, vivia brigando. A gente estava se afogando. E você puxava a gente para baixo. Eu só balancei a cabeça. Vocês deviam ter sido o bote salva-vidas. Não os que jogam alguém no mar. Meu pai ainda não tinha olhado para mim. Fala alguma coisa. Eu pedi. Olha para mim e diz que isso não foi escolha sua.
Ele tentou abrir a boca, mas não conseguiu. Ficou apertando a pasta com força. Sua mãe achou que era melhor assim. Não me importa o que ela achou. Você nem tentou impedir. Você deixou ela me apagar. A voz dele saiu fraca, seca. Eu achei que você não ia sobreviver. Me levantei, calma. Completamente no controle. Pois é. Mas eu sobrevivi. E agora, sou dona da casa onde vocês moram. Minha mãe piscou, confusa. Você tá blefando. Puxei a escritura assinada e coloquei na mesa. A mão dela ficou parada sobre o papel, tremendo. Foi quando Lúcia entrou. Com uma prancheta na mão, séria como sempre. Ela olhou para eles e disse: Vamos precisar das chaves em 30 dias. Vocês vão receber o cronograma da mudança amanhã. Minha mãe olhava para mim e para Lúcia como se tivesse acordado de um pesadelo. Vocês não podem fazer isso. Nós somos seus pais. Eu encarei ela. Não. Vocês eram meus pais. E fizeram a escolha de deixar de ser. Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas verdadeiras. Não no começo. Era o show de sempre. O papel da mãe frágil e arrependida. Mas eu fiquei firme. Não caí nisso de novo. Lúcia colocou um envelope na frente dela. Essas são as instruções legais. A gente sugere que leia com atenção. Meu pai continuava em silêncio. Olhar perdido, parado. Mas sabe de uma coisa? Eu não sentia pena. Não mais. Me virei para ir embora. Espera, minha mãe disse. Por que agora? Depois de tantos anos? Parei na porta. Porque eu precisava ver a cara de vocês quando percebessem que eu não precisava que voltassem. Eu só precisava que soubessem que eu voltei. E fui embora. Depois disso, eles começaram a postar coisas sobre mim na internet. Me chamaram de mentirosa. Disseram que eu tinha sido manipulada. Que apareci do nada, fria, vingativa, e que roubei a casa deles. Eu não respondi. Lúcia me perguntou se eu tinha visto os posts. Eu só deixei eles falarem. Falei pra ela. Tô ocupada demais construindo algo de verdade. A gente reformou a casa em 4 meses. Pintamos de novo aquele amarelo velho. Trocamos o piso rachado da cozinha por um laminado de madeira clara. Tiramos aquelas placas antigas de Anviva, Ame, Guia e colocamos prateleiras com livros. Fotos em porta-retrato e cobertores dobrados nas cadeiras. Transformamos o antigo quarto dos meus pais num dormitório coletivo. 2 beliches, colchões novinhos, cheirando a lavanda. Travesseiros macios, e um cofre para cada menina guardar suas coisas. Lúcia chamava aquilo de a segunda porta. Porque tem gente que nunca consegue passar pela primeira. Ela voltou a dar aulas de confeitaria, toda quarta-feira. As alunas eram meninas como eu fui um dia. Jovens demais para se virarem sozinhas. Velhas demais para alguém ainda querer cuidar. Ela ensinava elas a amassar a massa. A confiar nas próprias mãos. A errar sem desistir. Na primavera, a gente abriu a casa pela primeira vez. 6 meninas vieram naquela semana. 2 não falaram nada. Uma nem olhava nos olhos. Outra chorou só porque a gente deu um par de meias limpas. Lúcia só sorriu e falou: Deixa elas respirarem. O resto vem com o tempo. Naquela noite, eu tava no quintal que um dia foi dos meus pais. O ar tinha cheiro de açúcar quente e sabonete de limão. A luz da varanda era dourada e suave. Lá dentro, alguém ouvia música no celular com o som todo rachado. Risadas saíam pelas janelas. Risadas de verdade. Altas, livres, sem culpa. Lúcia veio até mim com uma caneca de chá. Ainda sente que não tem um lar? Ela perguntou. Olhei em volta. Vi luz em todas as janelas. Sapatos jogados perto da porta. Uma menina se penteando no espelho do corredor. Outra encolhida no sofá, finalmente dormindo tranquila. Esse não é só um lar, eu disse.
É onde todos nós recomeçamos. Se você acha que isso já foi intenso, espera só para ver o que eu disse. Quando eles me imploraram por misericórdia. Clique em inscrever, ativa o sininho. E vem comigo nessa história de traição, sobrevivência e o retorno que eles nunca imaginaram.